Tudo bem, gases nobres? Hoje nós vamos finalizar, né, a parte teórica do nosso conteúdo de estudo dos gases. Vou explicar para vocês, então, sobre equação geral dos gases e sobre equação de Clapeyron, fazendo alguns exemplos. Vou mostrar para vocês a fórmula e fazer dois exemplos, um exemplo da equação geral dos gases e dois exemplos da de Clapeyron. Então, vamos lá, que nós não temos tempo a perder. Quando a gente fala de estudo dos gases, nós já vimos que nós vamos ter aquelas variáveis, né, envolvidas, que é pressão, volume e temperatura, ok? Então, na equação geral dos gases, não fica diferente. Porém, vocês vão observar que nós vamos ter inserido as três variáveis. Então, nós vamos ter a pressão, nós vamos ter o volume e a temperatura. E vai ter uma incógnita em que nós vamos descobrir, tá? O que significa? Esse 1 aqui, ó, é o processo inicial, é o início, tá? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Esse 2 indica o final, então pressão final, volume final, temperatura final. Lembrando que a temperatura ela tem que estar em quê? Em Kelvin, tá? Se ela tiver em Celsius, eu tenho que transformar para Kelvin. O volume tem que estar em litros, se não estiver em litros, eu tenho que transformar. E a pressão, a unidade medida dela tem que estar em ATM. Se não estiver em ATM, nós temos que transformar para ATM. Então, nós vamos utilizar a equação geral dos gases quando vocês observarem o exercício e que nele nós temos as três informações e nós vamos encontrar uma das incógnitas. Vamos lá, então, colocar isso em prática, tá? Equação geral dos gases, como que vai ficar? Vou fazer a leitura com vocês. Mediu-se a temperatura de 20 litros, então, ó, 20 litros é o volume de um gás hidrogênio e o valor encontrado a 27 graus Celsius, é a temperatura, é igual a 700 milímetros de mercúrio. Isso daqui é a pressão. Então, nós temos a temperatura e a pressão. O novo volume do gás a 87 graus e 600 milímetros de mercúrio será igual a... Então, ele quer saber qual é o volume 2, certo? Quando a temperatura 2 for 87 e quando a pressão 2 for 600. Então, primeira coisa que eu aconselho vocês é coletarem os dados. Como que a gente vai fazer isso? Então, meu volume 1 é 20 litros, já está em litro, ok. Minha temperatura 1 é 27 graus Celsius. Eu tenho que somar 273 para transformar isso para Kelvin. Então, vai ser 300 Kelvin. Minha pressão 1 é igual a 700 milímetros de mercúrio. Tenho que transformar? Sim, eu vou pegar 700 e vou dividir por 760, que vai ser igual a 0,92 ATMs. E aí agora eu vou utilizar essa unidade medida. O meu volume 2 é o que nós vamos descobrir. A nossa temperatura 2 é 87 graus Celsius. Nós temos que somar 273, né? Para poder transformar isso para Kelvin. Então, vai ficar 360 Kelvin, beleza? Aí nós temos lá, nossa pressão número 2. A pressão número 2 vai ser igual a 600 milímetros de mercúrio. Eu tenho que utilizar isso em ATM. Eu vou pegar os 600 e dividir por 760. Vai dar 0,79 ATMs. Beleza. Todas as transformações realizadas, todos os dados coletados, nós vamos substituir na fórmula. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Qual é a nossa pressão inicial? 0,92. Qual é o volume? 20 litros, dividido por 300 Kelvin. Qual é a nossa pressão número 2? 0,79. O volume número 2 nós não sabemos. E a temperatura foi 360. Primeiro, nós vamos multiplicar. Então, 0,92 vezes 20 vai ser 18,4 dividido por 300.
igual a 0,79 vezes V2 dividido por 360. Agora, nós vamos multiplicar cruzado. Beleza? A multiplicação cruzada vai ficar assim: 18,4 vezes 360, né? Vai ser igual a 6.624. Igual, né? Agora, 300 vezes 0,79 V2 é 237 V2. Nós vamos isolar o V2 e o que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, 6.624, não é 34, peraí. Então, aqui é 6.624, tá? 6.624 dividido por 237 é aproximadamente 28 litros. Beleza? Então, nosso V2, a alternativa correta é a C. Beleza? Então, primeira coisa que vocês vão fazer, coletar as informações, transformar as unidades de medida, substituir no cálculo, né? Seguindo as regrinhas matemáticas. Então, essa é a aplicação da equação geral dos gases e ela é bem simples, ela é bem tranquila, ok? Essa é a equação geral dos gases. Agora, vamos lá, equação de Clapeyron, tá? Ela está relacionada com essas constantes aqui, ó. Pressão, que ela vai estar em atm, volume, tem que estar em litros, número de mols. Como que a gente faz para achar número de mols, gente? Número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar. Isso daqui nós aprendemos lá em soluções, tá? Em soluções, quando nós estávamos calculando mol por litro, nós trabalhamos com isso daqui. Então, o número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar, a massa da molécula. O R é a constante geral dos gases, que é igual a 0,082. É essa constante aqui que nós vamos utilizar. A temperatura, ela tem que estar em Kelvin. Então, beleza. A fórmula que nós vamos utilizar na Clapeyron, né? Essa daqui, ó. PV é igual a N vezes R vezes T. Beleza? Então, o padrão é o mesmo. Primeiro a leitura, coleta de informações, depois que as transformações forem realizadas, nós vamos substituir, então, na fórmula. Bora fazer isso, tá? Então, agora vamos para o exemplo a primeira aplicação, então, dessa fórmula. Ele diz o seguinte, ó, o volume ocupado, então nós vamos descobrir o volume, certo? Por 14,2 gramas, então isso aqui é uma massa de gás cloro. Então, ó, ele está dizendo que a molécula é o gás cloro. Com essa informação, nós conseguimos achar a massa molar. Mediu-se 8,2 atm. ATM é a unidade medida de pressão. A 727 graus Celsius é a nossa temperatura. E ele deu como dado aqui, ó, o R, que é o valor do R que nós vamos precisar. Então, vamos lá. Quem está faltando diretamente ali? Está faltando o N, beleza? Ele quer que nós calculemos o volume e está faltando, para nós efetuarmos o cálculo, o número de mols, o N. Vamos começar pelo N? O N é a massa em gramas dividido pela massa molar, beleza? Então, a massa em gramas, ele já disse que é 14,2. Como que nós vamos fazer para achar a massa molar? Ele já deu a informação aqui, ó. Um átomo de cloro é 35,5. Mas a nossa molécula é Cl2. Então, eu tenho que pegar 35,5 vezes 2, que vai dar 71. Então, eu coloco aqui, ó, 71. 14,2 dividido por 71, o meu número de mols é igual a 0,2. Beleza, então já tenho N. Agora, vamos coletar as demais informações.
Nós vamos achar o volume, é ele que nós vamos encontrar, certo? Nós temos a pressão. Qual é a pressão? 8,2 e já está em ATM, não precisamos transformar. A temperatura é 727 graus Celsius. Nós temos que transformar isso para Kelvin. Então, mais 273. 727 mais 273 é igual a 1.000. Essa é a temperatura que nós vamos utilizar em Kelvin. E o Kelvin, beleza? E o R, ele já nos informou nos dados que é 0,082. Então, agora, nós temos todas as informações necessárias para poder efetuar o cálculo. Então, PV é igual a N vezes R vezes T. A pressão é 8,2. O volume nós não sabemos. O N acabamos de calcular que é 0,2. O R é 0,082 e a temperatura é 1.000. Seguindo as regras matemáticas, primeiro nós vamos multiplicar tudo desse lado aqui, depois passar isolando a incógnita. Então, 0,2 vezes 0,082 vezes 1.000 vai ser igual a 16,4. Agora eu vou isolar o volume, né? E vai passar dividindo. Então, vai ser dividido por 8,2. Então, o seguinte, deixa eu só apagar aqui, que esse número ficou meio estranho. Esse 4 aqui. Beleza. Então, 16,4. 16,4 dividido por 8,2, o nosso volume é igual a 2 litros. Finalizamos, encontramos o volume do gás, né, em litros, utilizando a equação de Clapeyron, ok? Então é o seguinte, ó, esse é o nosso conteúdo da equação de Clapeyron. Beleza? Eu vou explicar o exemplo número 2, nós vamos finalizar na próxima correção. Mas eu vou coletar as informações para vocês e vocês vão resolver no caderno, beleza? Esse é o desafio dessa aula. Então é o seguinte, ó, vamos fazer a leitura. Qual temperatura? Então ele quer saber a temperatura, beleza? De um gás em que ele tem 2,5 mols, que ocupam um volume de 50 litros e a pressão de 1.246 milímetros de mercúrio, dado o R igual a 0,082. Então, vamos lá, eu vou coletar os dados e vocês vão efetuar o cálculo. Esse é o desafio de vocês. Então, ele quer saber a temperatura, beleza? Ele deu informação que o N, o número de mols, é 2,5, tá? Por que eu sei que o N é 2,5? Porque número de mols, ó, é dado nessa unidade de medida, número de mols, beleza? Depois, ele informou também o volume, que é 50 litros. Ele informou a pressão, só que essa pressão, galera, vai ter que sofrer a transformação. Ela está em milímetros de mercúrio. Vocês terão que transformar ela para quem? Para ATM, né? Vocês vão ter que fazer uma transformaçãozinha aí para jogar na fórmula, beleza? E o R, que ele deu nas informações, é igual a 0,082. Então, vocês têm todas as informações para efetuar o cálculo, lembrando, sinalizando, que vocês têm que fazer a transformação da pressão que está em milímetros de mercúrio para ATM. As demais, vocês não precisam fazer transformação, porque já estão na unidade de medida que nós vamos utilizar, beleza? Então, essa foi a aula de hoje, explicou um pouquinho, né? E exemplificou o estudo geral dos gases e a equação de Clapeyron. Na próxima aula, nós vamos ter uma lista de atividades sobre esses dois conteúdos para fechar os estudos dos gases, beleza? Então, um forte abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição.